baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor para você e toda a sua família. Meu nome, Pastor Saulo Nunes, está começando mais o nosso programa de toda quinta-feira, a Palavra da Cruz. Programa que tem como objetivo abençoar sua casa, sua vida, sua família, através da ministração da Palavra de Deus, da Palavra da Cruz. Glória a Deus. E nós estamos continuando, na nossa série de mensagens, Em Seus Passos, Jesus. Nós estamos andando com Jesus sobre a ótica do apóstolo Pedro, e hoje um programa muito especial que nós vamos falar algo que Jesus falava muitas vezes, sobre vida eterna. Você quer saber o que é vida eterna? Venha comigo, compartilhe esse programa na sua rede social. Vamos nos unir juntos e nós iremos saber e desfrutar daquilo que o nosso Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor agora, um louvor abençoado, e depois nós retornaremos com a ministração da Palavra da Cruz. Deixou a paz.
eterna. Filho de Deus, participante de tudo que é ser. Reina bendita através de Jesus. E o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Desgraça. Jesus veio para que eu tenha vida e vida em abundância de graça. Sim, Ele veio e me deixou a paz. O mundo não conhece esperança. Essa vida, conhecimento dele, comunhão com ele, vida eterna. Essa paz que excede entendimento, guarda o coração e guarda a minha mente. Deus de Deus. Vida eterna, Filho de Deus, participante de tudo que é ser. Reina bendita através de Jesus. Vida eterna, herdeiro de Deus, herdeiro de Deus, participante de tudo que é ser. Reina bendita através de Jesus. Vida eterna, vida eterna. Filho de Deus, participante de tudo que é ser. Reina bendita através de Jesus. Vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida abundante, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. Em Jesus nós temos a vida eterna, vida abundante na graça de Deus. Aleluia. Que bom que você está aqui comigo, que bom que você está nos acompanhando. Quero mandar um abraço aqui para a nossa congregação, aonde pela graça de Deus eu estou pastoreando o Jardim Mariana 2. Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês são o objeto, o alvo do meu amor e da minha gratidão a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, a todos os meus irmãos, amigos, pastores, companheiros de ministério. Muito obrigado aos nossos patrocinadores também, que nos ajudam, a fazer esse programa com muito amor e carinho, Ao Silas, Deus abençoe você. Glória a Deus pela sua vida. A irmã Andressa também, da Docelim. Glória a Deus pela sua vida. A minha irmã Dileia Nunes também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, hoje eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos refletir sobre esse texto de João, capítulo 6. Eu quero ler a partir do verso 60, que diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem é que pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito
é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens a palavra na vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Que palavra, né, irmãos? Vamos tentar entender o que esse texto está nos mostrando. Mas antes nós vamos fazer uma oração. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui diante da tua presença, e onde nós podemos, Senhor querido, nos dobrar, nos prostrar diante de ti e dizer que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Sabemos que chegará um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor das nossas vidas. Mas nós cremos também, Senhor, e acreditamos nisso, que nós, como tua igreja, como teus servos, já confessamos, já nos dobramos, não temos dificuldade. E agora nós estamos aqui, diante dessa palavra que é rica, essa palavra que é tesouro para os nossos corações. Então nós queremos, Pai, que tu revele essa palavra, que tu revele essa palavra ao meu irmão e à minha irmã, que está nos ouvindo hoje, que estará nos ouvindo no nosso canal no YouTube. Não sei quanto tempo, não sei qual vai ser o tempo, mas uma coisa eu tenho certeza, que tu irás usar essa palavra para libertar, para salvar, para levantar, para curar, para mover céus e terra em favor dos seus propósitos. E nisso nós descansamos. Muito obrigado, Jesus, por essa quinta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos andando com Jesus. Estamos caminhando com Ele. Como é bom caminhar com Ele, né? E nós estamos caminhando aqui pelas páginas da Bíblia Sagrada, pela ótica e pela vida do nosso amigo, irmão, apóstolo Pedro, ou conhecido como Simão Pedro, né? E é interessante, irmãos, que na última quinta-feira nós mencionamos aqui uma grande experiência que Pedro teve, que foi ter um encontro com Jesus em um momento muito crítico. E esse momento era uma tempestade que estava sobrevindo ao mar da Galileia. E Pedro então teve essa forte experiência com Jesus, porque Jesus aparece andando sobre o mar. E Pedro disse, né? Eu estou relembrando a mensagem passada, dizendo, Pedro disse: se tu és Cristo, se tu és aquele que você está dizendo que você está falando, então permita que eu ande sobre as águas. E foi o que aconteceu. Pedro então começou a andar sobre as águas, só que ele duvidou e começou a afundar, e Jesus então o socorreu. E o que nós iremos falar agora é o que aconteceu depois disso. Porque se você está lembrado da mensagem passada, nós vemos que antes de acontecer essa tempestade, houve a primeira multiplicação dos pães e peixes. Lembra disso?
quando chega uma multidão, que só de homens havia 5.000 homens. Jesus, ele pega o pão e pega o peixe, multiplica e alimenta aquela multidão. E aquela multidão fica maravilhada e começa a seguir Jesus, e eles querem fazer de Jesus o rei. Eles querem entronar Jesus. Eles querem dizer: Jesus, você tem que ser o nosso rei. Só que Jesus, não era o tempo ainda dele ser o rei, porque Jesus, na sua primeira vinda aqui na terra, irmãos, ele não veio como um rei, ele veio como um cordeiro. Na sua segunda vinda, que vai acontecer, Jesus, ele voltará. Aí sim ele vai voltar como rei. Mas nessa aqui, na primeira vinda dele, ele veio como cordeiro. Então Jesus, ele se afasta, manda os discípulos seguirem viagem, entrarem no barco e navegar pelo mar, que na verdade não era mar, era um lago, né? O lago da Galileia. E Jesus vai orar um monte. Aí acontece a tempestade, né? Acontece esse fato com Pedro, e depois eles chegam no outro lado, em Cafarnaum, que era uma cidade que, vamos dizer assim, que era a base central de Jesus. Nós sempre vemos Jesus indo e voltando, andando, peregrinando, mas sempre se estabelecendo em Cafarnaum. E quando Jesus, ele chega em Cafarnaum, aquela multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia mais ali nenhum barquinho, e vendo que Jesus não entrou no barco, eles se espantaram, porque eles começaram a seguir Jesus e encontraram Jesus inexplicavelmente em Cafarnaum. E Jesus então estava na sinagoga. Jesus estava lá na sinagoga. De repente aquela multidão chega e começa a perguntar: Jesus, como é que você chegou aqui? Porque nós não vimos o Senhor a entrar no barco, nós só vimos os discípulos entrarem no barco. Só que aí, irmãos, Jesus começa a desmascarar aquela multidão, porque aquela multidão não estava interessado em saber quem era Jesus. Aquela multidão não estava interessada em conhecer Jesus. Aquela multidão só estava interessada no show, no espetáculo. Eles queriam que Jesus manifestasse um grande milagre. Eles queriam que Jesus manifestasse um grande sinal, como eles viram no outro dia, no dia anterior. Então aquela multidão, ela estava, vamos dizer assim, encantada. Elas estavam aflitas por um sinal, por uma demonstração de Jesus. E a primeira reflexão que eu deixo para vocês nessa noite é o seguinte: como é que você enxerga Jesus? O que você espera de Jesus? Porque nós vemos, irmãos, muitas pessoas indo na igreja, muitas pessoas cultuando a Deus, e nós perguntamos: irmão, irmã, querido, querida, por que você está aqui? E muitos vão dizer: olha, eu estou aqui porque o pastor é usado por Deus, e o pastor é usado por Deus por causa da revelação, por causa que quando ele ora, há curas, há milagres e há sinais. E você pode ver, irmãos, que quando existe esse tipo de manifestação, a igreja em si, né? A igreja como prédio, tá? Que eu estou dizendo, não como a igreja no sentido bíblico, mas as pessoas se reúnem lá naquele lugar porque eles querem ver, eles anseiam ver um sinal, um milagre, uma manifestação, uma cura. Essas pessoas anseiam ver isso, as pessoas buscam isso, buscam milagres. Muitas até são motivadas pela sua ambição e pela sua avareza.
Porque em muitos lugares, infelizmente, a promessa, a pregação, o evangelho que está sendo pregado ali naquele lugar, não é o evangelho de Jesus, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho do céu, mas é o evangelho humano, é o evangelho do mercado, é o evangelho do capitalismo, é o evangelho da troca, na qual você quer ser abençoado, você quer ficar rico, então doe, faça sacrifícios, faça um voto financeiro e Deus vai te abençoar. Esse tipo de mensagem, irmãos, que são mensagens populares, que são mensagens na qual afetam o nosso ego, afetam o nosso orgulho, infla, né? A nossa postura. Então nós caímos nessa conversa, muitas pessoas caem nessa conversa, esperando ser abençoada, esperando serem curadas, e essa multidão estava afoita nisso, elas esperavam que Jesus tivesse essa postura, eles esperavam que Jesus agradassem a eles, eles esperavam que Jesus abraçasse a eles, e vem aqui que eu vou mostrar os meus milagres, eu vou demonstrar tudo aquilo que eu sou capaz. Mas o que acontece aqui, irmãos, no capítulo 6 de João, é uma divisão de águas no ministério de Cristo, porque Jesus, vendo aquela multidão, ele sente uma tristeza, porque quando eu leio esse texto, quando você vai ler esse texto, você vai ver que Jesus ele fica muito triste. E o que Jesus fala para aquela multidão? Jesus fala o seguinte: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhais não pela comida que perece, mas para a comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então quando Jesus ele olha aquela multidão, ele sente uma tristeza, e Jesus chega para aquela multidão e diz: olha, vocês não estão aqui pelo sinal que eu fiz, ou seja, aquilo que eu fiz ontem foi um grande sinal, demonstrando quem eu sou. Existe, irmãos, uma diferença entre milagre e sinal. Milagre é algo sobrenatural. O sinal, irmãos, é algo na qual eu estou demonstrando para você algo. Eu estou demonstrando uma intenção, eu estou demonstrando algo que eu sou, do que eu estou dizendo. É uma afirmação, é um ato de afirmação daquilo que eu estou falando. Então quando Jesus ele chega para aquela multidão e diz: olha, vocês não estão aqui por causa do sinal que eu estou dando para você. Aliás, vocês não estão percebendo, vocês não estão entendendo, vocês não estão enxergando quem eu sou. O que vocês vieram fazer aqui é por causa de ontem. Vocês estão querendo pão, vocês estão querendo comer normalmente. Mas eu vos digo que trabalhai, ou seja, se esforce, não pela comida que perece, ou seja, quando nós comemos, quando nós nos alimentamos, nós sentimos fome novamente, não é verdade? Nós temos hoje aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos 3 refeições: o café, o almoço e a janta, e o café da tarde também. Então vamos incluir 4. Né? Mas, irmãos, você já percebeu que quando você come no café, essa comida não te sustenta o dia todo? O almoço, o café da tarde, você sempre tem que estar se alimentando. Então, Jesus está dizendo isso para aquela multidão. Ele está dizendo: olha, vocês estão trabalhando, vocês estão enxergando o pão que perece, mas perceba o pão que não perece, perceba o pão, trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. E que comida é essa, irmãos?
Qual é a comida que nos dá, que permanece para a vida eterna? Jesus se apresenta como essa comida. Jesus se apresenta para aquela multidão: olha, vocês estão procurando algo que vocês não estão conseguindo entender, mas eu sei o que vocês precisam de um alimento, e esse alimento é o que vai dar a vida eterna. Então aquela multidão pergunta: que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus, nós queremos fazer a obra de Deus junto com você, nós queremos andar junto com você, nós queremos colocar a mão no arado. Senhor, o que faremos para executar as obras de Deus então? E Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Ou seja, por que eu fiz o milagre ontem? Por que eu multipliquei o pão e o peixe para vocês ontem? Para que vocês possam crer naquele que Deus enviou. Vocês não estão crendo naquele que Ele enviou. Vocês estão dispersos. Vocês estão na esfera do interesse, na esfera material. O que eu vim trazer para vocês é um esclarecimento, uma iluminação, uma revelação espiritual. E aquela multidão ouvindo isso, olha só, irmãos, que multidão incrédula. Que povo incrédulo é esse povo que estava aqui seguindo a Jesus. Aquele povo diz: que sinal, pois faze tudo, para que vejamos e creiamos em ti que operas tu. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhe comer o pão do céu. Então aquela multidão, ela chega para Jesus: tá bom, Jesus, nós queremos crer em ti, e que sinal tu dá hoje? Irmãos, é incrível quando uma pessoa ela está numa esfera de incredulidade, quando ela está num estado de murmuração, porque eles já não estavam mais gostando. Jesus estava muito assim, redundante. Jesus não queria fazer sinal naquele dia, e eles queriam um sinal. Então eles pedem: tá bom, você está dizendo, então faz um sinal hoje, nós queremos um sinal hoje. E um sinal bom, Senhor, que você pode fazer hoje é cair pão do céu, porque no deserto acontecia isso. Lembra, irmãos? Aí nós temos que nos referir ao texto lá no Antigo Testamento, em Êxodo, quando Moisés estava no deserto e o povo estava dizendo, reclamando: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer de fome. E Deus usa Moisés e diz: olha, fala para o meu povo que amanhã eles vão comer o pão. E esse pão literalmente caía do céu, que é o maná. A palavra maná quer dizer: o que é isto? Que foi a pergunta que eles fizeram quando sentiram aquela farinha, uma espécie de farinha no chão. O que é isso? É o maná. Então, esse povo aqui, irmãos, estava querendo que Jesus fizesse esse milagre do Antigo Testamento. Eles queriam ver esse sinal de um pão caindo do céu. E olha só, irmãos, o que Jesus responde: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha
a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, vocês estão buscando o pão do céu, e eu quero dizer para vocês, Jesus falando para aquele povo, que o pão do céu já desceu. Eu sou o pão do céu. Eu sou o pão que desci do céu, e aquele que se alimenta de mim nunca mais terá fome, e aquele que bebe de mim, aquele que crê em mim, nunca terá sede. Existe, irmãos, uma busca da alma. Nós vemos no mundo várias religiões, várias expressões de religiosidade. Há uma contagem que diz que no mundo inteiro há mais de 5.000 religiões. E toda religião é uma forma que o homem tem de se conectar com Deus, de preencher esse vazio. E por mais que uma pessoa diga que não acredita em Deus, que é ateia, até essa expressão de ateísmo é uma expressão de uma religiosidade, é uma expressão de algo em busca. Parece que existe algo dentro da nossa alma, programada, que sente falta, que sente um vazio de alguma coisa a mais. E Jesus, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo o seguinte, que eu sou o pão. E quando vocês se alimentam de mim, nunca mais vocês terão fome. E quem crê em mim, nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Eu sou o principal alimento que a sua alma precisa. Eu sou o pão, Jesus dizendo, eu sou o pão que vai saciar e eliminar de vez a tua fome e a tua sede. Porque nenhuma alegria nessa terra, nenhuma festa, nenhuma bebida, nenhuma manifestação de prazer, drogas, sexo, o fato de você olhar para sua conta e ter muito dinheiro, nada disso é capaz de saciar a sua alma. Essas coisas que eu citei são coisas na qual o ser humano buscando satisfazer o vazio da sua alma. Existe um filósofo, Schopenhauer, se eu não me engano é esse nome, ele diz que a vida é um pêndulo de um relógio. Já viu aquele pêndulo? Naqueles relógios antigos tem um pêndulo que vira para cá e para cá, vai balançando. E ele diz que a nossa vida é sofrimento e tédio. Sofrimento e tédio. Por quê, irmãos? Porque a vida é um sofrimento, porque nós sofremos muito para ter algo. Quando você constrói alguma coisa, você constrói uma casa, você vai comprar um carro, eu não sei quanto a você, mas para mim é muito esforço, né? Você paga a prestação da sua casa, você paga a prestação, é muito esforço. Você trabalha o mês inteiro para pagar essas contas, para conquistar essas coisas. É um sacrifício, é um sofrimento. Mas depois que você tem, depois que você conquista esse carro, depois que você constrói a sua casa, passa um determinado tempo, você fica entediado. Eu já vi pessoas pedindo demissão do seu emprego, pedindo conta, porque ficou entediado, enjoou da rotina. Mas o que eu estou hoje falando para você é muito mais do que isso.
O que eu estou dizendo aqui, o que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite, é que Jesus é o nosso pão. E só Ele, somente Ele, nenhum homem, nenhum pastor, nenhum padre, nenhuma figura religiosa, nenhuma bênção material, nenhum bem material é capaz, nenhum prazer é capaz de preencher esse vazio da nossa alma. O único que é capaz de preencher esse vazio é o pão que desceu do céu. E quem acredita que Ele é o pão, jamais terá fome e jamais, aleluia, terá sede. Jamais terá sede. Glória a Deus. E o que acontece depois que eles ouvem essa palavra? O que acontece? Será que aquela multidão então entendeu que Jesus é o pão? Não. Sabe o que acontece? Eles murmuraram, dizendo, murmuravam porque eles disseram, esse aí está falando que ele é o pão do céu, ele é o pão que desceu do céu, mas como pode ele ser o pão que desceu do céu? Porque ele não é o Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos. Como pois ele diz desceu do céu? Nós conhecemos a família dele, nós conhecemos o pai dele, nós conhecemos a mãe dele, os filhos, os irmãos dele. Como pode ele falar que desceu do céu? Ele está doido, ele está maluco. E respondeu Jesus: não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E disputaram, pois, os judeus: como nos pode dar esse a sua carne a comer? Jesus, porém, disse: na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e beberam e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas ensinando em Cafarnaum, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Ele diz: o pão que vocês querem vai perecer, o sinal que vocês querem vai perecer, porque o verdadeiro sinal está em mim. E o que vocês precisam entender, que eu sou o pão. Quem come do meu pão e bebe do meu sangue terá a vida eterna. E é interessante, irmãos, que esse discurso dispensa comentários. Esse discurso escandaliza, sabe quem? Os seus discípulos. Porque os seus discípulos dizem: duro é esse discurso, quem é que pode ouvir?
E sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se vistes subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, e a carne para nada aproveita. Desde então, muitos discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Esse discurso, irmãos, sabe o que aconteceu? Muitos discípulos, muitas pessoas que andavam com Jesus pararam de o seguir, pararam de o acompanhar. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes na nossa caminhada com Jesus, Jesus muitas vezes fala a verdade. Jesus, ele mostra a radiografia da nossa motivação, da nossa intenção. Como é que você está com Jesus? Será que você está seguindo a Jesus? Por que você está indo na igreja? Por que você vai na igreja? Você vai na igreja porque você espera que Jesus faça um milagre na sua vida, faça um sinal para que você creia. Eu quero dizer, irmãos, que nós devemos ir na igreja não somente para buscar bênçãos materiais. É importante, claro que é, nós estamos vivendo nesse mundo, mas existe algo mais lindo e mais maravilhoso do que isso. É que quem come desse pão tem a vida eterna. E você pode parar e se perguntar: mas pastor, como é esse negócio de vida eterna? Porque eu vou morrer, eu vou ver as pessoas, né? E esse ano, irmão, está sendo um ano muito triste para a humanidade. Nesse ano, a última contagem que eu vi, só de coronavírus, foi 163 mil mortos aqui no Brasil. Até uns poucos dias eu estava acompanhando. 163 mil pessoas partiram. E muitos servos de Deus, muitos homens de Deus, homens que há alguns poucos dias estavam aqui conosco e hoje não estão mais. E a gente pergunta: como é esse negócio de vida eterna? Aqui está o mistério, irmãos. A nossa vida eterna, ela não começa quando você morre. A nossa vida eterna, ela começa quando você recebe Jesus na sua vida. Quando você tem a real compreensão de quem é Jesus, de quem Ele é realmente. Lembra do fundamento da igreja? Que Ele é o Filho de Deus, enviado por Deus para nossas vidas. Quando você reconhece isso, irmãos, e você crê nisso, aí começa a sua vida eterna. Porque, irmãos, nada mais te satisfaz do que estar na presença dEle. Nada mais te satisfaz a não ser o fato de você andar com Ele. A vida eterna, irmãos, ela está expressa em duas coisas. Primeiro, no conhecimento dEle. Todas as vezes que eu me alimento, todas as vezes que eu me alimento dessa palavra, todas as vezes que na qual eu me prostro nessa palavra e abro o meu coração, eu tenho desejo de conhecer essa palavra, eu tenho um desejo de conhecer essa palavra. Jesus, Ele se revela aqui.
Jesus, ele se revela a cada dia que eu me entrego a essa palavra. Muitos leem a Bíblia para ter conhecimento, muitos leem a Bíblia para inflar o seu orgulho, mas nós não devemos ler assim. Nós devemos nos prostrar diante da palavra de Deus e dizer: Senhor, nós queremos te conhecer, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar. Tu és o nosso pão, o pão que me alimenta, o pão que me sustenta, o pão que me mantém de pé. Aleluias! É andar no conhecimento dele. É a cada dia ele me ensinar coisas novas. É a cada dia ele chegar em mim e dizer: Saulo, você errou, mas não tem problema, eu estou aqui para te ensinar o caminho certo. Aleluia! E o que me causa tristeza é que muitas pessoas vão na igreja e saem da igreja, entram e saem como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse nada acontecendo ali. Irmãos, está na hora de nós despertarmos para a vida eterna. E a vida eterna, o que é a vida eterna? É ter conhecimento de Jesus, é saber quem é Jesus, é saber que Jesus está disponível para nós. Quantas vezes nós queremos conversar com o pastor, nós queremos conversar com o nosso líder, nós queremos conversar com a nossa esposa, nós queremos conversar com o nosso esposo, e eles não estão disponíveis. E às vezes, quando nós conseguimos uma oportunidade, eles não nos dão a atenção devida. Eles ficam olhando no celular e ouvindo você. Às vezes nem está com o celular, às vezes eles estão olhando para você e a cabeça está em outro lugar, o pensamento está em outro lugar, só está o corpo ali. Mas eu quero dizer para você que Jesus não é assim. Se você abrir teu coração agora, se você dobrar os seus joelhos agora e entregar aquilo que está te incomodando, e se arrepender dos seus pecados, e orar para Jesus, e dizer: Jesus, eu quero te conhecer, irmãos, aí começa a vida eterna. Aí começa a maior experiência espiritual que você pode ter na sua vida. Você sabe qual que é a maior experiência espiritual que você pode ter na sua vida? O nascer de novo. Você tem um novo pensamento, uma nova concepção, uma revelação, é um encontro, é uma epifania de quem é Jesus. Jesus é o nosso tesouro maior, é a grande descoberta da nossa vida. Não existe amigo melhor do que Jesus. Não tem. Não existe um ouvinte melhor do que Jesus. Como é bom sentir o seu abraço, como é bom ouvir as suas palavras, como é bom ouvir a tua voz. Nós somos ovelha deles, e como ovelha nós temos que conhecer a voz do nosso pastor. O que significa a vida eterna? Significa ter comunhão com Ele. Não é só ter conhecimento dele, é ter comunhão. É o dia a dia, é nas dificuldades, nas tribulações, nas aflições. É quando o negócio fica feio e que nós olhamos para Jesus e ficamos em paz, ficamos sossegados, podemos descansar, descansar,
e descansar. Mas Saulo, o negócio está feio. Estou descansado. Saulo, como é que você consegue dormir com uma situação dessa? Estou descansado porque eu sei que Ele cuida de mim, eu tenho comunhão com Ele, eu permaneço nele, é Ele que me sustenta. E os discípulos estão indo embora, não querem mais saber, porque dura esse discurso. E os discípulos, os 12, chegam a Jesus. Jesus, para com isso. Para com esse discurso. Você está acabando com a sua popularidade. Se fosse nos dias de hoje, né? Jesus, para com isso. Tem muita gente te criticando. Tem um vídeo seu, Jesus, dizendo o seguinte, que tu és o pão da vida. E as pessoas estão lá digitando e dizendo: olha, esse aí é pão da vida, ele não desceu do céu. Eu conheço o pai dele, eu conheço a mãe dele. Imagina hoje. E você imagina que os seguidores de Jesus vão deixando de seguir. Ele perde a popularidade ali. A popularidade que ele ganhou no outro dia, aqui ele vai perdendo. E fica os 12. E os 12 chegam para ele e diz: olha, Jesus, para com isso. E o que Jesus fala com ele? Ué, querem ir com eles? Vão, pode ir embora. E aí que entra o nosso amigo, o nosso irmão Pedro. E o que Pedro fala? Pedro fala o seguinte: Jesus, para onde iremos nós? Pedro aqui, irmão, já estava bem alimentado do pão, né? Olha só a diferença de quem busca o pão dessa terra. Quem busca o pão dessa terra, vai embora, não permanece. Porque quando acaba o interesse, a pessoa vai embora. Mas quem come no pão da vida, irmão, jamais, aleluia, jamais vai embora. É o que aconteceu com o nosso amigo Pedro aqui. Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Não tem sentido, Senhor, a gente ir embora. Não tem sentido, porque só Tu tens a palavra de vida eterna. Senhor, só Tu tens a palavra da vida. Senhor, eu não consigo mais ouvir mais ninguém, eu só consigo ouvir Você. Senhor, nenhum alimento é capaz de me suprir mais. Agora o meu alimento, Pedro dizendo, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Pedro dizendo: o meu alimento é Você, Senhor. É Você que é o meu alimento. A minha pergunta para você nessa noite é o seguinte: o que tem sido o seu alimento? O que tem sido o seu alimento, irmãos? O que tem sido? O que você tem se alimentado? Será que você tem se alimentado das coisas desse mundo? Você tem se alimentado de leite falsificado? Você tem se alimentado do quê? Hoje nós estamos aqui te falando do pão que desceu do céu, do pão que Pedro comeu. E Pedro disse: olha, não sei mais viver sem esse pão. Quem anda com Jesus, por isso que eu amo essa série, irmãos. Quem anda com Jesus, quem está nos passos de Jesus, não fica com fome. Não fica com fome.
Tem muita gente que chega em nós, né? Eu ouvi isso na terça-feira, na igreja onde eu congrego, lá no centro de convenções. Deus abençoe os nossos pastores. Sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos. E nós fomos lá e o pastor disse que muitas pessoas dizem assim: eu estou fraco. Se está fraco é porque não está se alimentando. E a minha pergunta é: o que você está se alimentando? Esse alimento tem se sustentado ou não? Hoje eu estou apresentando para você a vida eterna. Quem comer esse pão jamais terá fome. Quem crê nesse pão jamais terá sede. E ressuscitará no último dia. Porque a morte, para nós, não é o fim. Muitos servos nesse ano partiram, muitos irmãos amados, queridos nossos partiram. Minhas condolências a você que perdeu alguém nesse ano. Mas eu quero te dizer que quem morreu em Cristo, na verdade, não é o fim. Ele já cumpriu a sua jornada, ele já cumpriu o seu papel, ele já combateu o seu combate. E hoje ele está com Cristo. E está aguardando o grande dia da ressurreição. A ressurreição do último dia. É o que Jesus fala aqui. Mas o que eu quero dizer para você é que você não precisa. Se você anda com Jesus, se você tem comunhão com Jesus, você não precisa temer a morte. Você não precisa ter medo de morrer. Você sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte. E não só ele venceu a morte ressuscitando no terceiro dia. Assim, todo aquele que crê nele, anda com ele, tem conhecimento dele, tem comunhão com ele, irmãos, irá ressuscitar também. Teremos um corpo transformado, teremos um corpo abençoado por ele, semelhante ao dele. Isso não é lindo, irmãos? Isso não é maravilhoso? Isso não é glorioso? Então, meu irmão, que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus possa derramar na sua vida esse verdadeiro alimento que é Jesus. Quem sabe você está em busca, você está correndo atrás de muitas coisas e nunca consegue. Eu quero te dizer que você pode até conseguir, mas a sua sede ainda vai continuar, a sua fome ainda vai continuar, porque o único que é capaz de satisfazer a sua alma é Jesus. É Jesus Cristo, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o pão que desceu no céu. Então, irmãos, que nós possamos falar que nem Pedro, né? Senhor, para onde nós vamos, se só Tu tens a palavra da vida eterna? Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença, obrigado por esse dia tão maravilhoso. Dia de chuva, mais um dia de bênção, porque nós estamos aqui na TV Shalom para louvá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo por tudo. Tu és o pão que desceu do céu, que hoje alimenta a minha e a alma de cada um que está aqui. Tu és o alimento para a nossa alma, e esse alimento gera em nós a vida eterna. Isso é muito maravilhoso, isso é lindo demais. Que pena que muitas pessoas não percebem isso. Mas hoje todos aqueles que estão aqui hoje vão estar conscientes, Senhor.
estão conscientes que Tu és o verdadeiro alimento. Por isso, Senhor, eu Te louvo e Te bendigo e Te louvo a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. E toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, nós estamos aqui para Te louvar o Senhor e trazer para a sua vida a bênção de Deus. Amém? Deus abençoe e até quinta-feira que vem com mais um programa Palavra da Cruz. Consigo entender o Teu amor, Jesus, a fim de pagar o preço por mim e morrer naquela cruz. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Eu não sou merecedor do Teu amor. Eu não sou merecedor do Teu perdão, mas Tua graça me sustenta e me faz caminhar. Mas Tua graça me sustenta e me faz acreditar. Não consigo entender o Teu amor, Jesus, a fim de pagar o preço por mim e morrer naquela cruz. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Eu não sou merecedor do Teu amor. Eu não sou merecedor do Teu perdão, mas Tua graça me sustenta e me faz caminhar. Mas Tua graça me sustenta e me faz acreditar que Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor.
Jesus, Ele é a paz e a solução pro teu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Eu agora estou em Cristo, nova criatura sou. O velho homem já ficou pra trás, Cristo me renovou. De cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida.